A paz do Senhor Jesus a todos, a todas que estão aí do outro lado. Hoje, dia 17 de dezembro de 2020, já estamos aí no finalzinho do ano de 2020. E hoje, quinta-feira, dando início mais um papo nosso. Um papo que não é só meu, porque você faz parte. E nós vamos dar continuidade ao tema que já estamos desenvolvendo já há alguns meses, né? Sobre mulheres transformadas. E sobre esses temas, sobre estas mulheres, já foram abordadas algumas. Já falamos de Radassa, já falamos da Sunamita, já falamos de Abi, já falamos de Abigail, já falamos de muitas outras mulheres. Se você aí perdeu alguma, vai lá no histórico, vai lá no YouTube, que também depois nós passamos para lá. Dá uma conferida, aprenda juntamente a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que a sua vida será edificada. Não porque sou eu, mas porque é o Senhor Jesus, é a sua palavra que está sendo ministrada. Enquanto vocês vão compartilhando, vão abrindo salas, vão abrindo streams, nós vamos ouvir uma canção da Neide Martins, Promessa. Pois é, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, sobre essa personagem, Sara. Então, ouça juntamente comigo este louvor, Promessa. Minha promessa
isso daí. Nosso Deus é um Deus de promessas. E tudo aquilo que sai da sua boca, toda a palavra dita por Ele, Ele cumpre. Não importa o tempo que passar, se é Deus quem promete, se é Deus que falou, Ele vai cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus soberano. Outro igual a Ele não há. Está conosco algumas mulheres e alguns homens também. Meu tio Raimundo ali de Minas, minha tia Marlúcia, Vanessa, irmã Gorete, irmã Leide, muitas pessoas já estão aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, recompense grandemente, e que essa tarde a gente possa sair edificadas. Por quê? Por que será? Não só por causa de hoje, mas eu tenho alguns recadinhos, Hoje, dia 17, e na próxima semana será dia 24, o nosso Papo Nosso, véspera de Natal. E vai ser aquela correria, Porque quem é que não gosta de festa? Quem não gosta de festejar? Embora estejamos com algumas restrições, por conta dessa pandemia, do Covid, mas mesmo assim é tempo de comemorarmos pela vida, pelo maior presente que foi nos dado, essa graça. Então, por conta disso, no dia 24, na próxima quinta-feira, nós não vamos ter o Papo Nosso, gente? Porque a gente vai estar assando peru, a gente vai estar fazendo pavê, Então, por conta disso, não vai ser possível, Eu tenho certeza que para você também. E na outra semana, será dia 31, véspera do Ano Novo. Também vai ficar um pouco complicado. Então, por conta disso, nós, essas 2 semanas, não teremos a transmissão do Papo Nosso, tá bom? Mas no dia 7 de janeiro de 2021, olha só, nós voltaremos aqui com toda a força, com certeza. Tem muitos projetos que vão abençoar a sua vida, que estão saindo do forninho aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. E por conta disso, nós escolhemos uma mulher para fechar o Papo Nosso de 2020. Essa mulher chamada Sara. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Sara. Talvez não diretamente sobre ela, mas por conta dela ser esposa de Abraão, por conta dela ser mãe de Isaac, por conta dela ser a avó de Jacó, eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome. Sara. Sarai, depois Sara. E pois é, e é sobre esta mulher que será o nosso papo, Nosso papo de hoje, dia 17 de dezembro. O nosso texto base, nós vamos encontrar diversas passagens, tanto no Novo Testamento e principalmente no Antigo Testamento, sobre esta personagem. Mas nós vamos pegar o final dessa personagem, que está em Gênesis, no seu capítulo 23. Apenas a parte A, apenas a primeira frase. Gênesis 23, verso 1, a parte primeira ou a parte A, que vai nos dizer assim: e foi a vida de Sara 127 anos. É um texto um pouco que triste, Porque começamos a falar do final. Ora, ninguém começa a falar de alguém pelo final. A gente fala de alguém contando o seu início, a sua história. Mas eu tenho certeza que esses 127 anos desta personagem foram muito intensos. Foram 127 anos muito vividos, cheios de experiências, cheios de provações vencidas, cheios de bênçãos. E ao longo dessa nossa conversa, desse nosso papo de hoje, você vai entender que foram 127 anos cheio de promessas de Deus, cheio de
promessas cumpridas da parte de Deus. E essa promessa que chegou à sua vida, a vida de Sara, é bênção para nós, porque através de Abraão, através de Sara, nós fomos alcançados por essa promessa também, por esse povo, né, escolhido, e nós fazemos parte dessa promessa. Mas nós não vamos começar pelo fim, nós vamos começar pelo começo, né? E a Bíblia, ela vai nos contar superficialmente a história de Sara. Não vai falar nos seus detalhes, nos seus mínimos detalhes, tudo o que aconteceu com essa personagem. A vida de Abraão é um pouco mais relatada, algumas coisas são mais relatadas sobre Abraão ou Abrão do que Sarai ou Sara. Mas a partir da vida de Abrão, nós podemos juntar alguns detalhes que nos ajudam, não apenas a entender, mas que nos ajudam a entender algumas coisas e o que Deus quer para nós. Ela nos deixa exemplos, ela nos deixou exemplos a serem seguidos de como ou não fazer. E através desses acertos, desses erros, que nós vamos aprender, né, nessa tarde. E ela é uma mulher que inspira, principalmente é uma mulher inspiradora. Tenho certeza que já chegou para você alguma pergunta sobre qual personagem, sobre qual mulher da Bíblia é mais conhecida, ou que você se inspira, ou que você gostaria de ser. E dentre muitas mulheres, como Esther, Rebeca, tenho certeza, Abigail, né? Tenho certeza que o nome de Sara soou, ou até mesmo foi pensado, porque ela é uma mulher completamente que nos inspira. E a gente vai dar a introdução nessa história, nesse início, lá em Gênesis, no seu capítulo 11, e a partir do verso 24, onde vai começar, onde vai se iniciar uma família, e a partir desta família vai chegar essa personagem, Sara, né? Mas até então com o seu antigo nome, Sarai. Então, esta família, ela vai iniciar, ela vai descender de Noé, vai descender do seu filho Sem, e através das gerações, através dos filhos, vai chegar até um chamado Naor. Vai nascer este homem chamado Naor, ou Naor, e através deste homem, ele vai gerar um filho chamado Tera, ou Terá. E através desse filho vai ser gerado outro filho por nome Abraão. A Bíblia vai nos contar, a partir de Gênesis, no seu capítulo 11, a partir do seu verso 24, que Tera vai gerar não apenas Abrão, mas vai gerar mais 2 outros filhos. Tera é pai de Abrão, de Naor e de Arã. Vemos aqui 2 homens ou 2 personagens com o mesmo nome, Naor. Tá? Então, Abrão tanto tinha o seu avô chamado Naor, como tinha um irmão chamado Naor. Então, Abraão, né, ou Abrão, tinha como irmão Naor e Arã. O irmão de Abraão, chamado Arã, ele vai ter um filho chamado Ló, o seu sobrinho. Mas a Bíblia vai dizer que Arã, ele vai morrer. Arã, pai de Ló, ele vai morrer. E a partir que este personagem morre, Abrão vai casar-se com Sarai. Sarai era sua meia-irmã, era filha de seu pai com uma outra mulher. E isso a gente encontra no próprio livro de Gênesis, a partir do capítulo 20, tá? Alguns versos, a partir do verso 10, 11, 12, nós vamos ver que Sara era meia-irmã de Abrão, filha do mesmo pai. Abrão vai casar-se com Sara e Naor vai casar-se com Milca. Essa Milca, ela era filha de Arã
nós não sabemos se era o mesmo Arã, irmão de Abrão, mas tinha muitos nomes, né, iguais, da mesma família, mas tudo indica que não seja o mesmo Arã, porque a Bíblia, quando se relata a Arã, irmão de Abraão, vai dizer que era filho de Tera. E Milca era irmã de Isca. Então estava tudo praticamente em família ali, né? Aí a Bíblia vai dizer que Tera, irmão de Abraão, pai de Abraão, me perdoa, vai sair de Ur dos Caldeus porque ele tem no seu coração, ele quer ir para Canaã. Então ele vai juntar alguns da sua família, não vai ser todos. A Bíblia vai dizer que ele vai pegar Abraão, seu filho, o seu neto, né, Ló, filho do seu filho, sua nora, Sara, e vai querer ir para Canaã. Mas só que nesse percurso ele não vai para Canaã, ele não vai ter destino em Canaã. Ele vai chegar a uma terra chamada Arã. E ali eles vão habitar. A Bíblia vai dizer que eles habitam ali por um longo tempo. E é neste tempo que o pai de Abraão vai morrer. Quando Tera morre, é neste momento que Deus se revela para Abraão. É neste momento que nós já chegamos no capítulo 12 de Gênesis. É neste momento que o Senhor vai falar, vai anunciar o que ele queria para a vida de Abraão. E quando Deus se revela a Abraão, ele vai dar algumas ordens. Ele vai se revelar de uma forma dizendo literalmente o que ele queria de Abraão. Então Deus vai dizer, primeiramente, sai-te da tua terra. Quando alguém chega até você e fala assim, eu quero que você saia deste ambiente, eu quero que você saia deste lugar, a intenção dessa pessoa é que você se separe, que haja uma separação entre a sua pessoa e aquele ambiente e aquele lugar. Quando Deus fala para Abraão, né, me perdoe se eu disser Abraão, são as mesmas pessoas, tá? Quando Deus chega a Abraão e diz, Abraão, sai-te da tua terra, Deus estava dizendo, Abraão, eu quero uma separação entre você e a sua família. Mas só que no mesmo capítulo, no capítulo 12, Deus vai além. Deus vai especificar o que ele queria. Deus vai dizer, Abraão, sai-te da tua terra. E agora Deus vai especificar da tua parentela. Deus é específico em orientar sobre a separação que ele quer. Não bastasse eles apenas sair da terra onde ele habitava, era necessário que houvesse uma separação entre ele e a sua família. E Deus vai mais além. E Deus vai dizer, sai-te da tua terra, da tua parentela. E Deus vai ser enfático em dizer, e da casa de teu pai. Deus não vai deixar dúvidas sobre o que ele queria para Abraão. Quando Deus se revela para ele, Deus não vai deixar dúvidas sobre o que ele queria, sobre a promessa que Deus tinha sobre a sua vida. Deus, ele nunca engana ninguém. Deus nunca vai passar a mão na cabeça de alguém, vai esconder algo. Quando Deus chega para alguém para revelar o seu propósito, para falar sobre a chamada, Deus é muito claro sobre o que tem que fazer, sobre o que é para fazer. E isso aconteceu na vida de Abraão. E o Senhor vai mais além ainda. Não parou em sair da tua terra, sair do meio dos teus parentes, sair da casa do teu pai. Deus ainda vai dizer, para você fazer o quê? Para que eu quero que você tenha essa separação? Para ir ou para chegar a uma terra onde eu vou te mostrar. Abraão, ele estava na terra de Arã.
O seu pai havia determinado isso para a sua vida. O destino era chegar até Canaã, mas Tera, o pai de Abraão, fez com que a família permanecesse em Harã. Talvez por Harã lembrar o seu filho, por ter o mesmo nome do seu filho que havia falecido, a gente não pode dizer com toda veracidade se este era o motivo, mas o fato era que Tera tinha uma liderança sobre Abraão. O fato era que Tera, por mais que ele soubesse que o seu filho, já com uma família, tinha que caminhar com as suas próprias pernas, Tera estava ali na liderança. Abraão fazia o que o seu pai queria. E agora chega um momento de Deus falar para Abraão o que ele queria sobre a sua vida. Por isso que Deus é bem enfático em dizer que era necessário haver uma separação. Porque a partir daquele momento não era a família que iria indicar, que iria queria dizer o que Abraão teria que fazer. Agora Abraão precisaria entender que Deus estava sobre o controle da sua vida, a partir do momento que ele obedecesse a sua ordem. Até então, Abraão fazia o que o seu pai queria, o que a sua família queria. Mas a partir daquele momento, era para que Abraão fosse completamente dependente de Deus. Abraão não seria mais influenciado pelas escolhas de sua parentela, pelas escolhas de sua família. Abraão agora seria orientado, seria conduzido pelo próprio Deus. E aí a gente entra num ponto que, claro, ninguém vive sozinho, isolado. Nós sabemos que a nossa família é a nossa base, mesmo tendo problemas, mesmo sendo problemáticas, mesmo tendo inúmeros defeitos. A nossa família é aquela que carrega a nossa história. E como a nossa história, ela é fundamental para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Então nós precisamos sim ter essa base, a nossa família, mas nós precisamos diferenciar, entender que nem sempre a nossa família nos levará a Canaã. Veja que lá no capítulo 11, lá no finalzinho dos versos, o propósito de Abraão com Tera era chegar a Canaã. Mas Tera vai parar no meio do caminho para fazer com que fiquem em Harã. E nem sempre a nossa família vai nos influenciar para chegarmos a Canaã. Muitas das vezes ela vai nos levar, ela vai querer nos levar a um lugar onde Deus não quer que nós estejamos. Já havia uma promessa, né, por Noé, ali através daquela maldição que ele lança sobre o seu neto, filho de Cã, enfim, sobre a descendência de Sem, e era necessário, Abraão era da descendência de Sem, era necessário que chegasse ali em Canaã. O propósito de Deus era que a descendência de Sem chegasse a Canaã. Mas só que nem sempre a nossa família ou aqueles que estão ao nosso redor quer ou tem o mesmo propósito que o nosso, de chegar a um lugar onde Deus quer que a gente chegue. Vai querer nos influenciar para que a gente perca o nosso foco, vai querer fazer com que a gente mude de direção. E aí é onde Deus entra e fala: tem que haver uma separação, tem que haver uma separação, não adianta, não tem como duas pessoas, né? A palavra vai dizer que como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como que eu quero ir para um lugar e uma outra pessoa me arrastando para trás? Não dá. E por muitas das vezes os nossos nos dão a opção de desviar da rota. Nos dão essa opção.
Então Deus chega e fala: está na hora de você ser orientado por mim, mas para isso é necessário você tapar os ouvidos para essas vozes ao redor, e para isso tem que haver uma separação. E quando a gente fala de separação, é claro que a gente não vai dar as costas para a nossa família. A gente vai ver que mesmo havendo essa separação, como assim? Abraão saindo dali, lá na frente, quando Abraão vai pedir para o seu moço, para Eliezer, buscar uma mulher para Isaac, vai buscar lá da sua parentela. Então, essa separação que Deus queria era para que ele fosse orientado exclusivamente por Deus. Deus estaria escrevendo a sua história e não poderia ter interferência. E é isso que nós precisamos entender. O que Deus tem para as nossas vidas é Ele que vai conduzir. Não vai ser outras pessoas que vão nos orientar. É claro que não vivemos sozinhos, mas quando Deus nos dá ordem específica, quando Deus tem um projeto específico para nós, nós precisamos ouvir exclusivamente a sua voz e deixar que Ele nos oriente. Abraão vai ouvir, Abraão vai entender o que Deus queria e vai fazer o que Deus lhe ordenou. E aí é a partir desse ponto que entra Sara. E é a partir desse ponto que entra Sarai. E o primeiro ponto que a gente vai levantar aqui é que Sara era e foi um exemplo de cumplicidade. Mas como assim? Vocês vão entender o meu ponto de vista aqui. Vamos imaginar. Sarai, Abrão estavam lá na terra de Harã, completamente estabilizados, com uma vida próspera, com servos, com pequenos rebanhos. A vida deles estava perfeita. Embora fosse negado para a vida de Sara ser mãe, porque logo no começo a Bíblia já fala que ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Abraão tinha um sobrinho, tinha o seu sobrinho Ló, que era como um filho para ele cuidava como um filho. Então ali na terra de Harã estava perfeito para Abrão, estava perfeito para Sara. Do que eles tinham falta? De nada. A vida deles estava estabilizada, estavam tranquilos, poderiam viver ali o resto das suas vidas. Abraão agora, com seu pai morto, era o patriarca da família, era o chefe da família, era o chefe daquele clã, era o homem mais importante, né? E o que mais Sarai almejava para sua vida? Nada. Como uma família patriarcal, Sara já estava abastada de tudo, exceto ser mãe, por ela ser estéril. E aí é neste ponto que vai entrar um pequeno conflito, um conflito que vocês vão entender. Entra Abraão com essa loucura, né, de uma nova vida. A Bíblia não vai relatar se houve um diálogo entre eles, mas a gente consegue entender que ocorreu sim uma pequena fala sobre essa decisão que Abraão teria que tomar, que não iria mexer apenas com a sua vida, mas que iria reestruturar ali todos. A decisão de Abraão seria para a vida de Sara, seria para a vida dos servos, seria para a vida daqueles que nasceram na sua casa. Iria mudar o rumo da história, iria mudar o rumo das vidas. Agora eu imagino Abrão chegando todo entusiasmado, porque assim, quando o homem ele quer algo, né? Ele quer convencer a mulher de alguma coisa, ele não vai chegar todo com cara fechada, ranzinza, já falando da sua decisão. Não, ele vai vender a ideia para que a mulher acabe comprando. Então ele vai todo docinho, né? Ele vai
com as suas estratégias. E eu imagino Abraão chegando todo entusiasmado para Sara, né? Dizendo: Sara, olha, meu amor, nós vamos se mudar. Prepara aí as malas, levanta aí a nossa tenda. Nós vamos para um outro lugar, um lugar melhor que este. Um lugar, a nossa tenda vai ser ampliada, a nossa tenda vai ser maior. O nosso rebanho vai ter condições de se multiplicar. Vamos ter muita gente ao nosso lado. Vamos ser muito abençoados. Nosso nome vai ser grande. Nós seremos muito, mas muito abençoados. Aí eu imagino Sara agora ouvindo toda essa conversa, né? Todo esse diálogo de Abraão. É claro que a Bíblia não fala isso, mas a gente pode imaginar que possa ter acontecido isso. Sara, né, acho que ouve e fala: sério, meu amor? E que lugar que é este que nós vamos? Que lugar é este que nós vamos morar agora, que é um lugar excepcional, um lugar que nós vamos ser abençoados? Para onde que nós vamos? E aí talvez Abraão fica um pouco até sem jeito de falar para Sara. E a única resposta que ele tem é: eu não sei que lugar que é esse. E eu imagino Sara, né? Porque a gente vai entender um pouquinho mais pra frente que ela era um pouco precipitada, era um pouco meia, né, esquentadinha. Eu posso imaginar ela perguntando para Abraão: Abraão, mas como assim? Você me fala que a gente vai se mudar, eu pergunto para você para onde, você fala que não sabe. Como assim, Abraão, você não sabe? Você disse que nós vamos para um lugar melhor e você não sabe. Você ficou louco? Será que a morte do seu pai, será que a morte do seu irmão influenciou aí na sua cachola e você está tomando essas decisões precipitadas? Da onde que você tirou essa ideia, Abraão, de querer mudar de vida, mudar de lugar, mudar completamente a nossa rotina? De onde você tirou isso? E aí eu imagino Abraão relatando para ela a conversa que Deus teve com ele, né? Imagino Abraão falando para Sara: Sara, Deus falou comigo e me disse para sair da minha terra, para sair da minha parentela, para sair da casa do meu pai e ir para uma terra onde ele mostraria. E ali, nessa terra, ele me faria um homem grande. Ele faria com que eu fosse pai de uma grande nação. Me abençoaria, engrandeceria o meu nome. Eu vou ser bênção para a vida de muitos. Todas as famílias da terra serão benditas em mim. Quem me abençoar será abençoado. Quem me amaldiçoar será amaldiçoado. Eu imagino Abraão falando para Sara aquilo que Deus havia dito para ele. E sabe o que é o mais impressionante nisso? É que Sara abraçou a ideia de Abraão. Talvez o que tenha mexido com ela para que ela aceitasse essa loucura fosse, bom, Deus disse para ele que ele seria pai de uma grande nação. Para ser pai é necessário um filho. Eu sou sua esposa, eu que vou gerar um filho. Então eu faço parte dessa promessa. Talvez o que motivou a Sara a aceitar essa loucura tenha sido essa. Mas mesmo ela sabendo que era uma loucura, porque isso é uma loucura, como que você vai deixar a sua casa, como você vai deixar o seu trabalho, a sua estabilidade e ir para um lugar onde você nem sabe como que é, um lugar onde você não sabe se vai ter estrutura para que você possa viver ali. Mesmo Sara sabendo dessa loucura que Abraão queria fazer, ela não colocou dificuldades na frente da promessa que Deus havia feito para o seu marido.
E isso é uma lição muito importante que nós precisamos entender. Porque Deus não falou com Sara. Deus não revelou a ela o propósito. Deus não falou para ela sobre o chamado do seu marido. Mas ela estava pronta para entender o que Deus queria na vida de Abrão. E pela sua atitude, essa atitude de cumplicidade, fez com que ela fosse participante das bênçãos, não apenas da bênção de ser mãe, mas por ela andar lado a lado, por ela ser cúmplice, por ela aceitar ser cúmplice de Abraão em todos os seus atos. Deus a fez participante de todas as promessas que ele fez na vida de Abrão. A cumplicidade no casamento é algo que está em falta. Como assim? A cumplicidade é entender que mesmo sendo uma pessoa, dois sendo uma pessoa, o propósito de Deus para a vida de cada um é diferente. E essa diferença no chamado precisa andar em comunhão. Deus não disse para Sara que a abençoaria, que faria o seu nome grande, que as famílias seriam benditas através dela, que amaldiçoaria quem a amaldiçoasse, que a abençoaria quem a abençoasse. Essas promessas foram feitas para a vida de Abraão. Mas mesmo assim, Deus não fazendo promessas diretamente para a sua vida, fazendo para a vida do seu companheiro, a sua cumplicidade, o seu lado a lado, fez com que ela abraçasse essa promessa e fizesse com que Abraão cumprisse. Sobre Sara estava a promessa de gerar um filho para Abraão. E ela sabia que mesmo indiretamente ela estava embutida naquilo que Deus havia falado. E aí a gente entra no ponto que a cumplicidade não é você sair dizendo que eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer para minha vida e deixar a minha casa e deixar o meu cônjuge até mesmo bicudo, desprovido. Cumplicidade é quando ele entende e não questiona o chamado que Deus tem para minha vida, Deus tem para sua vida. Isso é cumplicidade. Quando mesmo sendo dois, estão unidos em um propósito, mesmo que este propósito seja diferente na vida dos dois. E isso é a mesma coisa para nós. Da mesma forma que Deus nos chamou para algo, nós precisamos entender o chamado de Deus na vida do nosso companheiro, no chamado na vida de Deus, na vida de alguém que está ao nosso lado. Deus me chamou para algo, mas Deus tem um propósito diferenciado para a sua vida. Imagine se Deus quisesse que todos fizessem a mesma coisa. Embora nós saibamos o que Deus queira para as nossas vidas, sabemos que Deus vai usar as nossas vidas de uma forma diferente para cumprir o mesmo propósito. Mas é nesse chamado, nessa diferença de fazer as coisas, que nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para minha vida não é o mesmo que Ele tem para você. Pode ser até caminhos diferentes. E aí a gente vai entender, além de ela ser uma cúmplice, né, do seu marido, uma companheira, ela vai, além de ser uma companheira, uma mulher extremamente fiel, uma mulher formosa. A Bíblia vai dizer isso. Sara era uma mulher que estava lado a lado com Abrão. Independente das escolhas de seu marido, do caminho que ele ia, ela estava ao seu lado em todos os momentos.
Além disso, né, dela estar lado a lado, dela ser cúmplice, dela ser companheira, ela era linda, ela era formosa. E a sua formosura a fez alvo de ser cobiçada. E por ela ser cobiçada, ela precisou pagar um preço para se manter fiel a Deus. O casamento, todos nós sabemos, e muitos até podem falar, estamos cansados de ouvir, né, que o casamento é uma instituição divina, é uma instituição dada por Deus. E ele tem como preceito a fidelidade conjugal. E essa fidelidade conjugal, ela vai ser jurada perante aos homens e perante Deus. No momento do casório, no momento que o pastor está lá anunciando, fazendo o casamento, enfim, ele vai dizer, olha, você promete perante os homens e perante a Deus respeitar, e ali vai falar tudo que precisa ser feito. E o sentimento de fidelidade não é diretamente para a pessoa, porque para a pessoa vai ser o respeito, mas essa fidelidade da nossa parte é em cumprir o juramento que foi feito, não a qualquer pessoa, mas é fazer cumprir esse juramento feito a alguém que estava como testemunha, a Deus. Quando José estava lá no Egito, e a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar, a esposa de Potifar, estava, tentando José. José poderia ter se deitado com ela, mas José decidiu não fazer isso. O primeiro porquê que José não queria deitar-se com aquela mulher, ele vai deixar bem claro, porque ele era temente ao Senhor. José temia Deus. José havia jurado uma fidelidade a Deus e ele não poderia quebrar esse juramento. Ele não poderia quebrar esse princípio. E o segundo lugar é que ele tinha respeito a Potifar, o seu senhor. Tanto a mulher como o homem precisam entender que a formosura, a aparência, ela vai chamar a atenção e fazer com que esse propósito seja alterado no longo do caminho. Mas a pessoa que entende o princípio de fidelidade vai entender que o respeito é dado ao seu companheiro, mas a fidelidade deve ser primordial a Deus, porque é Ele que testemunha. É ele que foi a testemunha principal desse ajuntamento. E aí a gente vai ver que a cobiça de Faraó por Sara vai trazer algumas encrencas ali, né? Por ela ser tão linda, Faraó vai cobiçar ali Sara e vai fazer e vai levar ela ali para o palácio para ser uma de suas mulheres. E se isso chegasse a acontecer, onde estaria a promessa que o Senhor fez a Abrão? Se isso chegasse a acontecer, onde estaria a promessa que o Senhor fez a Abrão? Sara ali já estaria fora, mas não. Mesmo Abrão fazendo o que não deveria ter feito, pela fidelidade de Sara. Sara estava livre ali de cumprir a sua fidelidade a Abraão, porque ele a entregou praticamente. Mas mesmo nessas condições, Sara foi fiel a Abraão, e pela sua fidelidade Deus vai intervir por ela. Sara manteve-se fiel a Abraão, e por isso Deus fez com que ela não fosse tocada por Faraó. Mesmo sob trancos e barrancos, vale a pena ser fiel. E aí a gente aprende uma liçãozinha sobre Abraão, fugindo um pouquinho de Sara, mas também tem tudo a ver com Sara. Não era para Abraão ir para o Egito.
Por que não era para Abraão ir para o Egito? Porque Deus disse que onde ele fosse, onde ele estivesse, a bênção estaria com ele. Não era o lugar que determinava a bênção, mas a bênção estava sobre ele. Se a terra estava passando por fome, se Deus havia dito para Abraão que a bênção estava com ele, mesmo naquele lugar escasso, Deus iria fazer com que ele prosperasse. Mas Abraão, talvez por ter duvidado, vai acabar descendo para o Egito. E acabou mudando a sua rota, porque a rota era ir para um lugar onde Deus queria, não um lugar onde ele queria estar. E muitas das vezes nós tomamos essas mesmas atitudes. Deus nos chamou para ser bênçãos. Enquanto nós estamos caminhando para Canaã, nós estamos sendo bênçãos para alguém. Enquanto nós estamos caminhando para Canaã, nós estamos sendo bênçãos para alguém. Mas quando nós desviamos o caminho e começamos a ir para o Egito, ao invés de sermos bênçãos, nós somos maldição na vida de alguém. Abraão foi chamado para ser bênção, mas quando ele entra no Egito, ele torna-se maldição para aqueles que estão lá no Egito, porque o Egito foi amaldiçoado, teve algumas coisas, algumas pragas ali. Deus feriu o Egito por amor a Sara, por causa de Abraão, por causa do caminho que ele decidiu, percorrer. Então, não vamos sair do caminho, do propósito, do chamado que Deus tem para as nossas vidas, porque Deus nos chamou para sermos bênçãos. Deus não quer que nós sejamos maldição na vida de alguém. Voltando para Sara agora. Um terceiro ponto, que a gente pode aprender com ela. Uma mulher precipitada. Nós vimos 2 acertos, nós vimos 2 pontos positivos, mas ela também teve alguns deslizes. E um desses deslizes foi a sua precipitação. Como assim sua precipitação? Mesmo ela sendo uma bênção na vida de Abraão, ela teve um momento que achou que a promessa de Deus para a vida de seu marido não lhe incluía. E isso fez ela entender que deveria arrumar uma pessoa para que essa promessa se cumprisse. E nós condenamos, essa atitude de Sara. Fala a verdade. Quando a gente fala assim, poxa vida, Sara, por que você fez isso? Mas nós fazemos a mesma coisa. Nós condenamos, Nós sempre estamos com uma pedra na mão. Ouvi isso numa pregação do meu marido. Nós sempre estamos com uma pedra na mão para julgar alguém, para condenar alguém. O homem é especialista em ter no bolso uma pedra para julgar. Mas nós sempre estamos nessa mesma condição, querendo apressar as coisas. Nós sempre queremos dar uma ajudinha para Deus. Nós sempre queremos falar algo a mais do que Deus mandou falar. Queremos fazer algo a mais do que Deus mandou fazer. Porque achamos que fazendo isso estamos ajudando a Deus. Erro nosso. Caímos na precipitação. E a consequência da precipitação são dolorosas, são amargas. Causa choro. Causa insônia. Isso a gente vai ver que na vida de Sara, esse erro da sua precipitação causou angústias na sua vida. Vai causar lágrimas, Vai causar desentendimentos, vai causar brigas. E uma pessoa que não tinha nada a ver com o rolo, Ismael, vai acabar sendo ali jogado para o deserto. Então, é melhor esperar o tempo de Deus do que tentar mudar, do que tentar dar uma ajuda para ele. Deus é soberano, ele sabe o que faz, ele sabe o tempo que ele vai fazer. E não cabe a nós dizer para Deus, Senhor, é hoje que eu preciso, é agora que eu quero, é nisso que eu quero que o Senhor faça, é nisso que eu quero que o Senhor trabalhe. Enquanto nós queremos que Deus faça, os propósitos deles é diferente. Quando a gente vai ver lá em Lázaro, manda-se mensageiros para Jesus, Senhor, olha, Lázaro está doente. A mensagem foi para que Jesus fosse até Betânia para que curasse Lázaro, porque Lázaro estava doente.
E não foi isso que aconteceu. Lázaro morreu. Só depois de 4 dias que Jesus chega no lugar. Mas Marta e Maria não queriam que Jesus fosse para ressuscitar, porque elas achavam que Jesus só ia curar. Mas só que o propósito, nesse processo todo aí, Lázaro estava pagando por algo que não tinha nada a ver. Deus queria trabalhar, Deus queria agir na vida de Marta. Deus estava ensinando a Marta a depender dele. Deus estava ensinando a Maria. E para isso, Lázaro teve que morrer. Então não adianta a gente querer ensinar a Deus, não adianta a gente querer dar uma ajudinha, mostrar o caminho, mostrar como Deus vai fazer. Deus, ele, como soberano, como eu já disse, ele sabe a forma exata de trabalhar nas nossas vidas. Pode ser dolorosa, pode nos provocar choro, mas tudo que o Senhor faz é uma escola. Tudo que o Senhor faz é um meio pedagógico para as nossas vidas, é um aprendizado. Porque como Pai amoroso, ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E o Pai, ele vai corrigir. Ele corrige aquele que ama. Então, às vezes dói um pouquinho a correção, mas é para o nosso, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Então não vamos querer ajudar Deus, porque Deus sabe o que faz. E Ele sabe fazer bem e tudo perfeitamente. As promessas na vida... Nossa, já 6 horas. As promessas na vida de Abraão já estavam quase que todas cumpridas. Abraão era um homem grande, poderoso, próspero. Um homem que Deus amaldiçoou aqueles que se opuseram contra Abraão. Um homem que Deus abençoou aqueles que abençoaram Abraão. E eu fico vendo, imaginando Sara olhando a vida do seu marido e vendo que Deus já estava praticamente cumprido tudo ali na vida dele. E agora ela olha para si, porque sobre a vida dela, através de Abraão, foi feita uma promessa. E agora eu imagino Sara olhando para si e pensando, poxa vida, na vida dele as promessas já estão quase que cumpridas, falta apenas um filho. E na minha vida? E quando ela olha para si, ela vê que ela começa a se ver impossibilitada de Deus cumprir nela a promessa. Porque ela não tinha mais, quando ela olha para si, ela vê que ela não tinha mais condição de ser bênção para Abraão. Ela aguardou tanto tempo para Deus usar, para Deus fazer em sua vida, e agora esse tempo passou, a velhice chegou e ela mesmo não acredita na possibilidade de Deus a usar no estado que ela está para Deus cumprir o seu propósito. Abraão ouviu a voz de Deus e entendeu, lá no capítulo 12, Abraão entendeu o que Deus queria sobre a sua vida. Abraão entendeu que ele precisava Deus deixar ser o seu condutor. Sara não ouviu a voz de Deus. Sara precisava saber que Deus também estava com ela. Então, como que Deus fez com que ela entendesse que ele também estava com ela? Fazendo Sara passar por situações, fazendo com que ela chegasse no seu limite, para que ela compreendesse que Deus estava sobre o comando da sua vida.
Enquanto Sara estava na sua juventude, mesmo ela sabendo que não poderia gerar filhos por ser estéril, tinha uma luz no fim do túnel. Ela era jovem. Mas agora a velhice chegou para ela e além de ela ser estéril, o problema aumentou. A velhice chegou, não tinha condições nenhuma. A probabilidade era 0 dela gerar um filho para Abraão. Ela coloca limites, ela coloca impossibilidade, ela coloca um obstáculo na sua vida, fazendo com que as promessas de Deus não fossem cumpridas sobre a sua vida. Enquanto ela estava jovem, ela achava que Deus iria cumprir a sua promessa porque ela tinha condições disso. Mas agora que ela estava nesse problema, ela achava que Deus não tinha condições de usá-la para que ela fosse bênção na vida do seu marido, para que nela se cumprisse a promessa para Abraão e para ela também. E aí é quando ela olha para si e vê que não tem mais possibilidade nenhuma de Deus cumprir a sua promessa. É aí nesse ponto que Deus vai se apresentar a ela. Pode ver que nós vemos sempre Deus confortando Abraão, falando com Abraão, mas Deus vai falar uma única vez com Sara. Quando aqueles 3 anjos, vão ali visitar Abraão, e Abraão começa a arrumar a tenda, oferece alguns alimentos, e ali ele vai falar com Sara. É a única vez que Deus fala diretamente com ela. Deus não havia falado, pelo menos na Bíblia não se é registrado. E é a partir daquele momento que Deus vai falar com ela, quando ela olha para si e vê que para ela não tem mais jeito nenhum, é aí que ela reconhece que precisa deixar Deus fazer da forma que ele tem que fazer, que ele quer fazer. O que é impossível, o que era impossível para ela, era possível para Deus. E o que é impossível para nós, é possível para Deus. Sara colocou dificuldades, Sara colocou barreiras, Sara criou obstáculos, colocou obstáculos para que a promessa de Deus não fosse cumprida. Mas Deus não é limitado, Deus não é impedido de fazer por causa das nossas questões, por causa das nossas... Não. Deus, quando vê que chegamos no nosso limite, é aí que Deus entra, é aí que Deus visita, é aí que Deus faz morada, e é aí que Deus muda a história. Quando nós entendemos que precisamos deixar Deus nos guiar, deixar Deus fazer da forma dele, aí chega o tempo de Deus entrar na nossa vida, entrar na nossa tenda e cumprir tudo que ele havia dito que faria. Como nós aprendemos com esta mulher, com Sara, com os seus acertos, com os seus erros. Sara é um exemplo de esposa, um exemplo de companheira, um exemplo de fidelidade conjugal. Aprendemos com ela a deixar tudo no tempo de Deus. Aprendemos com ela a deixar Deus fazer, Deus conduzir. Aprendemos com ela a deixar a incredulidade de lado. Aprendemos com elas a ser mãe. Aprendemos a sermos bênção. Nós aprendemos através de Sara a sermos igreja. Porque Sara é mãe de multidões. Então que nesta tarde Deus continue abençoando a sua vida. E tome como um exemplo tudo o que foi dito sobre a vida desta mulher.
Deus não estava escrevendo apenas a história de Abrão. Deus estava escrevendo a história de uma mulher que teria o seu nome apagado se não fosse mãe. Mas não, Deus queria algo novo para ela. Deus fez um chamado para a vida do seu esposo, mas sobre a vida dela, Deus também tinha um propósito. Então, que nós possamos aprender com ela a sermos bênçãos, a ajudar na caminhada, a ajudar o nosso companheiro, a ajudar aquele que o Senhor coloca na nossa caminhada junto, a fazer da forma que Deus quer que seja feito. Que sejamos bênçãos, que sempre sejamos prontas a orientar no caminho certo. Que caminho é esse? A ir rumo a Canaã, a orientar a não voltar para o Egito, a orientar a fazer tudo o que Deus quer que seja feito. E quando nós se sentirmos que o Senhor esqueceu das promessas nas nossas vidas, porque estamos tão empenhadas que Deus cumpra na vida de alguém, e quando nós olharmos para nós e falarmos: Senhor, cadê as suas promessas sobre a minha vida? Não dá mais para o Senhor realizar, fazer, cumprir as promessas que o Senhor fez para mim. E aí, quando a gente olha para nós e vemos que não tem mais jeito, é aí onde que Deus entra e fala: não, filha, é a partir de hoje que eu vou começar a realizar, a fazer tudo aquilo que eu havia dito para você. É necessário nós chegarmos ao nosso limite para entendermos que é Deus que comanda as nossas vidas. Que Deus vos abençoe grandemente a sua vida, por ter passado esses minutos aqui, né, juntamente comigo, juntamente com muitas outras mulheres aí do outro lado. Que este final de ano, desses dias, né, que sejam bênçãos de Deus para a sua vida, e que as potentes mãos de Deus estejam sobre o vosso lar, sobre a vossa família, protegendo, livrando. E nunca se esqueça que parece que o tempo de Deus esteja demorando, que tudo aquilo que o Senhor falou esteja demorando para se cumprir. Mas não é que está demorando para você possa ser isso, mas Deus está te preparando para quando você ter aquilo, você saber que das suas próprias mãos, das suas próprias forças era impossível, mas porque foi Deus quem deu, aí sim se tornou possível. Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, e que 2021 você possa ser bênção, não só em 2021, mas seja bênção na vida de alguém a partir de hoje. Não seja uma pessoa que traga maldição para a vida de alguém. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo finalzinho de tarde.